O menino é meio que rejeitado, o menino sofre. Mas é muito mais do que isso, vamos lá. De março foi o último dia feliz de Mitya. Mitya, então, ele é um jovem russo, ele é estudante em Moscou e ele ama a Katya. E Katya ama ele, olha só que coisa. Mas como vocês podem ver pela primeira frase dessa novela que eu já li pra vocês, nem tudo tá muito certo, nem tudo tá muito bom. Subitamente o Mitya tem a impressão de que alguma coisa está fora dos eixos. Pareciam existir duas Katyas. Uma delas era aquela que, desde o primeiro instante de conhecimento, Mitya começou a desejar e exigir com insistência. A outra era a verdadeira, a comum, e que de modo torturante não coincidia com a primeira. O coração desconfiado lhe dizia, era mais forte e confirmava-se com clareza cada vez maior. A desatenção interior de Katya em relação a ele crescia cada vez mais, e ao mesmo tempo cresciam também nele a desconfiança e os ciúmes. Acontece que essa história ela vai dando pra gente algumas pistas do que aconteceu com a Katya, na verdade. A Katya, ela é uma jovem do início do século XX, ela é uma jovem moderna, ela estuda teatro, ela estuda artes, ela sai pra onde ela quer, os pais dela não são rígidos com horários ou pra onde ela vai. E ela tá muito incomodada até com esse ciúme exagerado que ela tá sentindo no Mitya. O narrador, ele fala dessa discrepância entre a Katya idealizada, como a gente viu na frase, e essa Katya que existe, que vive, que tem uma vida própria além da vida do Mitya, né? Além desse relacionamento dos dois. Mas o Mitya não consegue aceitar isso, ele está extenuado, ele está acabado por essas dúvidas existenciais, por esses sofrimentos de amor. Então ele resolve passar um tempo descansando no interior, na casa da sua família. E a Katya achou isso ótimo, porque vai lá ter um tempo para ver se você pensa nas coisas, né? Porque ela também já não estava mais aguentando muito aquela situação. Um amigo íntimo do Mitya, Protasov, ele foi se despedir dele e viu o amigo naquele estado, emagrecido, com olheiras, todo acabado, né? Então ele resolve dar algumas dicas para ele, a sua impressão sobre essa situação toda. Meu caro Werther de Tambov, está afinal de contas na hora de compreender que ela é, antes de tudo, a mais típica das criaturas femininas. Quanto a você, é um ser masculino, está subindo pelas paredes. Apresenta em relação a ela as altíssimas exigências do instinto de perpetuação da espécie. E, bem entendido, tudo isso é perfeitamente legítimo, em certo sentido até sagrado. Mas é também legítimo o fato de que, neste caminho sagrado, você é capaz de quebrar a cabeça. E existem no mundo dos animais seres a quem, pela própria condição, é de norma pagar com a existência pelo primeiro e último ato de amor. Mas, visto que em relação a você semelhante condição não é de todo obrigatória, preste bem atenção e cuide de si. O mundo não se fez num dia, nem se concentrou todo em Katya. Aqui a gente vê também essa referência ao Jovem Werther, né, que é um romance de Goethe que foi escrito em 1774 e que fala sobre as dores de amor desse jovem Werther e que ele não teve exatamente um bom fim, exatamente isso que o Protasov, que já é uma pessoa mais velha e mais experiente, está alertando nosso amigo Mitya. Então Mitya decide finalmente viajar. Na roça, a vida se iniciou com dias pacíficos, deliciosos. Naquela noite, no trajeto da estação para casa, Katya como que empalidecera, diluíra-se em tudo o que o rodeava. E nesse ponto, eu queria fazer um parênteses para falar um pouco sobre o autor, que é o Ivan Bunin. Ele é um russo e ele viveu na época da Revolução Bolchevique e ele não gostou nada do que ele viu. Ele estava achando que era uma revolução autoritária, violenta, ele não concordava com o que estava acontecendo, então ele se exilou para também não ser exilado, e ele acabou morando no sul da França e ficou lá por muito tempo, numa pobreza quase que extrema, vivendo de favores. E esse aqui é o primeiro romance que ele escreve no exílio. E aqui a gente vê que o seu coração ainda está na Rússia. A gente vê isso principalmente nas descrições das paisagens, principalmente nessas descrições do interior, que é para onde Mitya vai. Em 1933, o Bunin ele receberia o Prêmio Nobel de Literatura e diz a história que encontraram ele para falar que ele havia recebido esse prêmio numa situação de miséria tremenda. E hoje ele é considerado um dos grandes mestres da narrativa curta, como essa novelinha aqui que tem mais ou menos umas 100 páginas. Então, assim, o que há de mais belo nesse romance, do meu ponto de vista, realmente são as descrições das paisagens do interior da Rússia, que a gente vê que o Bunin faz com muita saudade. Passava as noites quase em claro.
Era incomparável o encanto dessas noites de luar. O jardim noturno e lácteo permanecia quieto, quieto. Os rouxinóis noturnos cantavam cautelosos, desfalecendo de volúpia, competindo entre si quanto à doçura e à sutileza das canções, quanto à sua pureza, perfeição e sonoridade. E uma lua suave, terna, completamente pálida, pairava abaixo sobre o jardim, acompanhada invariavelmente pela onda fina e inefavelmente bela das nuvens azuladas. Então, quando o Mitch vai para o campo, já é o início da primavera, tudo é novo, tudo é lindo, tudo é fresco, a vida dele parece estar se renovando, mesmo com a ausência da Kátia. Como a gente já leu nesse trecho, né, a Kátia empalideceu para ele nessa ocasião. E é daí que vem o drink que eu escolhi para acompanhar esse livro. O drink ele se chama Russian Spring Punch, que é como se fosse o punch, o ponche, né, da primavera russa. E é um drink super leve, super refrescante. Ele é à base de vodka, framboesas, licor de cassis e espumante. A gente toma até de canudo, com bastante gelo picado. É esse frescor, é essa novidade, é essa coisa doce, deliciosa que combina. Amanhã a receita completa vai estar aqui no canal, então vocês passem aqui para vocês checarem e verem que belezinha que é esse drink. E combina perfeitamente com esse momento de felicidade extrema que o Mitya está vivendo. Enquanto ele, inclusive, ele volta a amar a Kátia como se fosse aquela primeira Kátia que ele tanto idealizou. Aquela Kátia que ele queria que existisse, mas que competia com a Kátia da vida real. E aquela presença se fazia sentir cada vez mais viva, tornando-se sempre mais bela à medida que Mitya voltava a si. Tranquilizava-se e esquecia aquela Kátia cotidiana, que em Moscou com tamanha frequência e de modo tão torturante deixava de se fundir com a Kátia que o desejo dele criara. E todo romance, a gente vai vendo que algumas coisas não vão ficando tão legais, a natureza vai acompanhando os sentimentos do Mitya, então. À medida que ele se torna um pouquinho mais lúgubre, a natureza em si ela perde o vício, ela perde o seu esplendor, mas mesmo assim mantendo uma linguagem poética que o Bunin realmente parece ser o mestre. Então, por exemplo, temos aqui: um vento cálido e fraco, vindo do sudeste, soprava por baixo das nuvens indefinidas que pareciam descer além do jardim. Os pássaros não cantavam, até os rouxinóis se tinham calado. Somente as abelhas em quantidade sulcavam em silêncio o jardim, voltando da colheita de mel. Então as coisas já estão ficando um pouquinho mais tristes aqui, mas eu não vou dizer porquê nem como acontece, porque afinal de contas é uma novela curtinha, vocês vão ter que ler para saber o final certinho. E assim, a minha maior impressão dessa leitura é que essa é uma novela que eu teria odiado se eu tivesse lido alguns anos atrás. E eu faço um paralelo, ao ler O Amor de Mitya, com O Apanhador no Campo de Centeio. São coisas bem diferentes, mas espera aí que eu vou explicar certinho. Quando eu li a primeira vez O Apanhador no Campo de Centeio, eu achei que Holden Caulfield era um cara chato, besta, que não conseguia fazer nada direito, que ficava reclamando à toa, que tinha que tomar um rumo na vida, tinha que deixar de ser tão teimoso, tão crianção. Eu fiquei com raiva dele. E a questão é que eu era meio que da idade dele, um pouco mais velha, eu ainda estava no final da minha adolescência. E eu acho que é aquela coisa, a gente não gosta muito quando a gente se vê nos personagens algumas vezes, quando a gente vê os nossos próprios defeitos, né? Então aquele é um romance de um adolescente desajustado, talvez adolescentes desajustados não gostem muito de se ver nisso. É como diz Oscar Wilde no prefácio de Dorian Gray, Caliban não gosta do que é espelho, então acho que por isso que eu não gostei tanto daquela leitura. Porém, no ano passado, ou ano retrasado, eu reli O Apanhador no Campo de Centeio. E foi uma experiência ótima. Eu acho que esse afastamento temporal que eu tive dessa situação de adolescente, dessa situação de que eu acabava me relacionando um pouco, me fez ter muito mais empatia pelo Holden que eu não conseguia ter anteriormente. E eu acho que é a mesma coisa com o Mitya. Eu teria achado ele um chato chorão se eu tivesse lido há um tempo atrás. Mas hoje eu consigo ver que ele é um adolescente que está apaixonado por uma imagem que ele criou da Kátia. Ele não consegue entender que ela tem outros interesses, que ela talvez não esteja mais tão afim dele quanto ele está dela. Ele não consegue entender todos esses sentimentos potentes que ele tem dentro dele, tão potentes que você vê até o reflexo deles na natureza. E isso hoje em dia eu acho muito bonito, eu acho muito interessante ler, porque não me pertence mais, ainda bem, a adolescência passa, né?
Então hoje eu sou capaz de olhar com bastante simpatia tanto para o Mitya quanto para o Holden. Essa é uma história de 100 páginas, belamente escrita, que eu recomendo que vocês conheçam, para conhecer também o Ivan Bunin, né, que é o mestre da narrativa curta. Então acho que esse aqui é um bom início para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar aqui amanhã para ver o drink que eu escolhi para acompanhar esse livro e também conhecer o Instagram Drinks e Livros, que lá tem bastante coisa que vocês vão gostar, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!